Caros telespectadores, muito bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que nos estiverem a ver. Temos hoje o grato prazer, em 30 minutos de ter o professor Marcelo Rebelo de Sousa, professor catedrático, professor de Direito na Universidade de Lisboa, jurisconsulto, político e também avô, para além de ser presidente da Fundação, do Conselho de Administração da Fundação da Casa de Bragança. Sr. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer, professor, estar aqui nesta televisão à nossa casa, cheia de passado já e, sobretudo, cheia de futuro. Cheia de futuro. Esperemos que sim, esperemos que claro. Com muito futuro. No fundo, estas entrevistas enquadram-se num objetivo geral do programa, que tem a ver com o relacionamento com a comunidade, com os alunos e com os pais, de incentivá-los a participar nos projetos da escola e de incentivar a nossa comunidade a desenvolver outro tipo de projetos que possam, de alguma forma, ajudar a todos nestes tempos difíceis e complicados por que passamos. Sr. Professor, a Fundação da Casa de Bragança e a Presidência do Conselho de Administração foi para si um desafio ou está a ser um desafio? É um desafio excepcional. A Fundação já eu conhecia bem porque era membro da Junta desde 95. Mas uma coisa é ser membro da Junta, que reúne antigamente uma vez por mês, agora uma vez em 2 meses. Outra coisa é presidir ao Conselho Administrativo, em que há um acompanhamento diário de tudo o que diz respeito à atividade da Fundação, que está dispersa por 16 municípios, 14 dos quais no Alentejo, um na Orem e o outro onde tem a sede, naturalmente, na área de Lisboa. Mas o grosso da sua atividade está, naturalmente, nos 14 municípios alentejanos. Foi um desafio muito interessante, muito difícil, porque eu tive um antecessor excepcional. A Fundação só teve 2 presidentes do Conselho Administrativo desde que foi criada. O Dr. António Luís Gomes, que foi durante mais de 30 anos, e o Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral, que foi também mais de 30 anos. E este último era um artista, era um mecenas, era um homem de visão, era um homem da cultura e que, portanto, fez uma obra excepcional. Para mim, tratava-se, naturalmente, de suceder a alguém muito superior àquilo que eu poderia ser, em qualquer circunstância, e num período também difícil, porque, note bem, por um lado, o país vivia uma crise. Essa crise sentia-se em Vila Viçosa, com a crise dos mármores, depois de muito dinheiro que existiu há 20 anos, há 25 anos, até há 15 anos, de repente começou a haver bastante desemprego. E depois havia uma circunstância que também a Fundação não pôde deixar de ter em linha de conta, é que no ano anterior, em que houve uma grande crise, houve também eleições. E é sempre muito melindroso, trabalhando em tantos municípios, em que havia contendas, e em que havia muitos candidatos e muitas posições diferentes, a conseguir passar por cima disso. E não poder confundir a sua atividade, nenhuma dela, que normalmente é feita em grande colaboração com as câmaras, com uma atividade de favorecimento de um candidato em detrimento dos outros. Portanto, neste quadro, o que é que a Fundação tem feito? O que é que começou a fazer ou continua a fazer? Bom, continua a obra vinha do Dr. Amaral Cabral, que é de ir enriquecendo a Biblioteca do Rei Dom Manuel, que foi ir enriquecendo as peças do Paço Ducal, ir permanentemente reorganizando o castelo. Nós, por razões de segurança, melhoramos o sistema que já existia, agora com um sistema de videovigilância no Paço Ducal e no castelo. Nós voltámos àquilo que o Dr. Amaral Cabral tinha feito numa primeira fase da sua presidência, que é exposições várias ao longo do tempo. E hoje mesmo é inaugurada uma exposição de 3, uma por ano, que se chama Trono e Família, e que é a história da monarquia liberal, portanto, no final da monarquia, as últimas décadas da monarquia, para coincidir com os 150 anos do rei Dom Carlos e depois da rainha Dona Amélia, para o ano. Mas houve assim muitas exposições, em conjunto com a Biblioteca Nacional, em conjunto com, de alguma maneira também, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, com o Arquivo da Torre do Tombo. Mostramos pela primeira vez a coleção de moedas do rei Dom Luís, que não era mostrada com esta expressão, quer em Lisboa, quer em Vila Viçosa. Quanto aos concertos, além dos concertos na capela do Paço Ducal, é que apesar de tudo, ainda iam poucos galipoenses, teve de aumentar. Agora estamos com uma média de mais de 100 pessoas, sobretudo nos meses menos frios, na última sexta-feira de cada mês, e é de fazer o apelo para que não faltem, porque realmente são conjuntos muito bons e é um ambiente muito agradável.
Mas, além disso, recomeçámos a fazer concertos no Castelo e no Panteão dos Agostinhos. Bom, o que significa que começámos a abrir assim novos horizontes. Temos estado a trabalhar o arquivo com especialistas, porque tínhamos um arquivo muito rico e que até para depois podermos trabalhar temos de saber o que lá está. Estamos a trabalhar aquilo que o rei deixou de obras de Camões, que é talvez a melhor camoniana do mundo. E este ano ainda, e nos anos seguintes, haverá publicação de obras sobre essa camoniana. Portanto, estamos a fazer muita coisa. Uma parte é visível, outra parte não é visível, para além das obras, sabe? Que é um património muito grande com muitas obras. Ainda há muita coisa para fazermos. Muita coisa. Obras estão em curso e muitos projetos para desenvolver, inclusive com as escolas. E alguns tivemos, por exemplo, tivemos a oportunidade de apoiar o lançamento de um livro que se passava. A história passava-se aqui em Vila Viçosa, passava-se no Castelo, da Ana Maria Magalhães e da Isabel Alçada, e foi lançado o livro no Castelo. E, portanto, são muitas pequenas coisas, mas é de pequenas coisas que se faz a mudança das instituições. É evidente que os calipulenses esperam sempre mais. E é evidente que nós tivemos uma boa colaboração com a Câmara anterior e estamos a ter uma boa colaboração com esta Câmara. Mas o ano que passou foi naturalmente um ano cuidadoso de iniciativas por causa de ser um ano eleitoral. E, portanto, há muita coisa a vamos fazer. Apoiamos, cedendo a casa de uma grande figura que Bento Jesus Caraça, para haver ali um museu, aliás, com a participação da Fundação Mário Soares, não apenas da Câmara de Vila Viçosa. Há ideias em torno de Florbela Espanca, que também estamos receptivos em relação a elas. Há muita coisa. Agora, é evidente que é de esperar que o país saia desta crise. E é de esperar que, portanto, Vila Viçosa saia dessa crise. Eu sou um otimista e se isso acontecer nos próximos anos, sobretudo nos mármores, isso quer dizer que, de repente, volta a animar a vida de Vila Viçosa, o turismo que caiu. Nós sentimos isso nas visitas ao próprio Paço de Cal e ao Castelo. Comparando os anos anteriores a 2012 e o ano 2012, quando eu me entrei, houve uma queda brutal. Os turistas espanhóis deixaram de vir, porque a crise também estava em Espanha. Foi um ano muito mau. Depois voltou a subir em 2013, está a subir em 2014. Começa a sentir-se turismo português e turismo estrangeiro. Estamos a começar a fazer na própria televisão chamada para as iniciativas da Fundação. E iremos fazendo à medida que elas forem desenvolvendo e que haja este fluxo de turismo. Portanto, há muita ideia que está por desenvolver e os calipulenses, que têm de facto uma capacidade de resistência enorme neste período de crise. Eu vi isso nos últimos 2 anos, porque vim cá muitas vezes, e fiquei cá algumas vezes, resistiram com dificuldade, mas resistiram. Acho que vão começar a ver, espero, nos próximos anos, a luz ao fundo do túnel. Uma luz ao fundo do túnel. E relativamente à expectativa que os calipulenses, falou um pouco disso, a expectativa que os calipulenses tinham com a sua chegada à Fundação? Então, os calipulenses de que modo é que eles podem, no fundo, capitalizar isso? Ou se sente também essa expectativa? Capitalizar neste sentido. Aquilo que a Fundação pode fazer, tem de fazer e irá fazendo cada vez mais e melhor. Isto é, atrair turismo cultural. Em junho trazemos a Academia Portuguesa de História. Temos trazido embaixadores que de outra maneira não viriam cá. Delegações de países que não tinham ligação nenhuma. Por exemplo, o Japão. De repente vai haver um dia, um livro e vai haver um dia sobre o Japão. Portanto, dos confins do universo começam a vir delegações que já não são os espanhóis, nem os franceses, nem os europeus. Estamos a convidar embaixadores que virão cá de países longínquos, Canadá, América, mas podem dar turismo. Aos poucos iremos propagandear aquilo que há de melhor no plano cultural, e em conjunto com a Câmara, e se permita, no fundo, chamar a atenção para iniciativas de Vila Viçosa. Houve um plano de recuperação urbanística que arrancou na Câmara anterior, mas que está a ser repensado, reformulado e arranca de novo agora com esta Câmara. E aí nesse plano há áreas que são importantes, por exemplo, dou-lhe um exemplo, vai ser preciso pensar num parque de estacionamento
diferente daquele que existe junto ao Paço de Portugal, junto ao Palácio. E junto ao Castelo. Porque aquele não é possível. Depois, junto ao Castelo, porventura, vai ser necessário repensar a iluminação no Castelo, mas passa muito pela colaboração com o município, porque é uma queixa que há em todas as épocas do ano, mas sobretudo daquelas em que há menos sol. Até mais cedo, é realmente as pessoas quererem ir para lá e passear e não ser muito fácil. Há muitas ideias que são importantes. Agora, é evidente que é fundamental que a Câmara, que as atividades produtivas, sobretudo a indústria que aqui existe, as duas, que é o turismo e os manos, se têm as mãos e que promovam formas de recomeço da atividade económica, naquilo em que a Fundação puder ajudar, dentro dos seus estatutos, dentro daquilo que é legalmente permitido, ajudará. Relativamente à escola, como sabe, a escola é o seguinte, a Fundação tem uma relação umbilical com a escola. Eu sei, porque a escola está em terreno da Fundação. Não só, a escola começou na própria. Exatamente, lá em cima, exatamente. Na própria Fundação, melhor, em instalações da Fundação. A questão é muito simples. A escola sabe que, para nós, o essencial é a educação. Mesmo para a cultura, o essencial é a educação. Se as pessoas realmente não têm formação, dificilmente visitarão, irão às exposições, utilizarão os ateliês, as iniciativas de lançamento de livros, irão aos concertos. É o problema de começar, depois de começar, por aí adiante. Certamente irão mais vezes. Ora, nós temos tido uma colaboração excepcional com as professoras desta escola. Quando digo professoras, não é que não haja professores, mas são mais professoras do que professores. Bom, e o que é facto é que ainda hoje é inaugurada, ao lado da exposição do Palácio, ao lado, numa das cocheiras que teve obras e que vai ser reinaugurada, chamemos assim, com uma exposição de trabalhos dos alunos. O Palácio Arte. O que quer dizer que há, de facto, aqui um mundo de coisas que podemos fazer. Um mundo de coisas que podemos fazer. Nós sabemos que é difícil, porque o horário dos alunos já não é o que era, o horário das pessoas já não é o que era. Portanto, os tempos livres, não é fácil encontrar tempos livres para visitas, para outros trabalhos complementares. Antigamente havia isso, agora com esta maluquice de multiplicar unidades curriculares e as mais diversas formas de preenchimento do tempo escolar, não sobra muito. Mas eu estou muito esperançado e acho que uma das grandes apostas da Fundação vai ser nos próximos anos as escolas. E as escolas de Vila Viçosa. Este projeto que está a ser desenvolvido pela senhora e coordenado pela senhora conservadora do museu e aqui pela doutora Maria de Jesus, está a levar de facto os jovens desde muito cedo sabe que até nisso é curioso serem as duas Maria de Jesus, porque isso dá logo uma confluência natural, não é só de nome, mas é de maneira de ver. E daquilo que nos toca, a doutora Maria de Jesus Monja é uma conservadora excepcional, muito ativa, muito dinâmica, e ela está muito empenhada em multiplicar o projeto nos próximos anos. Já tivemos o prazer de ter aqui e lançou, eu sei, ela disse-me, tinha adorado ser entrevistada pelo professor. Lançou de facto muitos desafios aos nossos alunos, incluindo mas um desafio. Os alunos, agora deixa-me dizer desafio muito interessante. Sim, diga. Eu sei, acho que sei o que vai dizer que os alunos também dependem um bocadinho dos professores. Não é isso, não ia dizer outra coisa, não. Acho que os professores estão a fazer o que podem e não podem. O meu apelo é este para os alunos e para os pais dos alunos. Os alunos às vezes são tímidos. Eu era tímido, sabe que eu era tímido, quando era novo, ninguém dirá. Não o conheci, mas... Não o conheceram, mas era tímido. E depois deixei de ser tímido, porque tinha um colega meu, que depois deu o cónigo, só não deu o bispo por acaso, que me ganhava sempre os debates todos e tal. E eu disse, eu não posso perder sempre com este homem e tal. E de repente corrigi, deixei de ser tímido, depois fiquei até, quando se corrige, fico no outro excesso. Quer dizer, fiquei em excesso, um extrovertido. Mas muitas alunas e alunos são tímidos, até aqui na comunicação social. Sim. Deviam estar aqui ao seu lado a fazer perguntas. Eles é que deviam estar aqui. Não, ao seu lado a fazer perguntas todos, mas estão ali, eu estou a vê-los ali atrás e tal, escondidos, mas não estão aqui. E o apelo que eu faço é o seguinte, aos alunos, às alunas e aos pais, é que também tenham iniciativa. Estes tempos não são para pessoas tímidas. Eles têm, mal ou bem, têm de se desemborrar, têm de fazer pela vida. E, portanto, a Fundação
irá tomar iniciativas. Os professores estão a tomar iniciativas. Agora, as alunas e os alunos, que diabo, e as próprias famílias, têm de ser um bocadinho mais audazes. Mais audazes. Como é o gosto da aventura naquilo que podem fazer. Tem jeito para escrever, escrevem um livro. Tem jeito para fazer televisão, fazem televisão. Tem jeito para fazer reportagens, tal, fazem reportagens. E os professores não podem obrigar, as pessoas podem puxar, mas depois tem que ser eles a fazer. Mas relativamente a esses desafios, o desafio que a doutora Maria de Jesus lançou era um desafio até de articulação e de empenho dos alunos e até do próprio trabalho dos alunos durante as férias, no sentido de dinamizarem visitas guiadas a Vila Viçosa, grupos de alunos, e lançou esse desafio, dizendo, obviamente, que a Fundação até poderia apoiar estes grupos de alunos que fizessem estes circuitos e estas visitas guiadas. Foi uma ideia que nós tivemos em conjunto. A doutora Maria de Jesus e o Conselho Administrativo, e até com grande entusiasmo da Presidente da Junta, a professora Natália Correia Guedes, gostou muito da nossa ideia, que é a seguinte, que é a ideia de, para além das visitas que existem, e são feitas por quem já tem experiência, e quem conhece bem, e que já fez visitas com muitos grupos, que sobretudo em período de férias, os alunos, em vez de não fazerem nada, poderem ter, inclusive com uma compensação, claro, simbólica que seja, claro, terem uma atividade que ao mesmo tempo os enriquece culturalmente, ficam a saber coisas que não sabiam, mas transmitem aos outros. E começam por fazer visitas guiadas, aprendendo, e depois com os alunos, com os jovens, mas depois até poderão fazer mais tarde com adultos. Para nós isso era fundamental. E quer no Paço do Cal, quer no Castelo. Mas esse desafio está a ganhar sementes e certamente irá haver algumas novidades. O programa sempre está feito. Do que se trata é de no fundo, a própria escola abrir uma espécie de inscrição aos seus alunos para saber quem é que quer dar este passo. E abre-se um prazo para a inscrição. Ao fim desse prazo de inscrição, que tem que ser agora, antes do fim do ano letivo, senão depois debandam. Algum tempo de formação. Ficam inscritos, vamos imaginar, 5, 10, 15, 20, 30, nunca são muitos à primeira vez, porque eles gostam de esperar para ver. E são tímidos. São tímidos. E depois nós vamos pegar naqueles primeiros que se inscreveram. E pegando depois, depende do número, é muito elevado, é pouco elevado, para saber como é que devemos fazer isso. Provavelmente vamos constituir equipas para eles aprenderem que já é uma atividade futura. Até porque, se me permite, a ligação entre os museus e a própria vila está um bocadinho a solto, não é? E com estes guias ou com estes grupos poderia organizar-se e orientar os fluxos dentro dessas... Uma coisa que a mim me aconteceu sempre, vivendo eu boa parte da minha vida em Lisboa, que é onde trabalho, é que se eu lhe disser que há museus de Lisboa que eu já não visitava desde pequenino, agora, claro, como Presidente do Conselho Administrativo, voltei a visitá-los todos, até para comparar e com ver vossos. Como nós fazemos coisas que outros museus não fazem, apesar de tudo. Mas não há nada pior do que a pessoa viver num sítio para não ir visitar os locais históricos desse sítio. Só quando vem alguém de fora é que se vai visitar. Não me pergunto porquê, é uma coisa tão natural. Portanto, há muito calipulense que não vem, porque passa por ali todos os dias. Aquilo é dele. Convive com aquilo, ele e a família há não sei quanto tempo. E, no entanto, valia a pena voltarem a entrar para descobrirem como está muito diferente do que era quando entraram na última vez. Já não tem nada a ver. Agora, como é que isso se faz? Talvez a melhor maneira seja os filhos puxarem os pais e os avós. Sim, e até mesmo aos de fora, não é? Mostrar também esse património que não está integrado no... Em relação às escolas de fora. Mas sabe, os de fora é muito simples. Desde que a situação económica começa a recuperar, o turismo cultural sobe imediatamente. É muito impressionante. Os números de janeiro das visitas ainda me preocuparam um bocadinho. Foi um mês muito chuvoso. Este ano é tão calipulense com chuva, não sai de casa. Não sei lá, um concerto, um frio e chuva e tal, não vai. Mas calipulense como Lisboeta, como Portuense, como Coimbrão, não sai de casa. Bom, os museus em Lisboa andaram às moscas em janeiro e fevereiro. Eu visitei alguns em janeiro e fevereiro. Era de meter dó, o Museu dos Costos e tal, sem ninguém.
para o tempo, não ia. Mas isto para dizer, quando começou a melhorar o tempo, podia melhorar um bocadinho o dinheiro, quer dos estrangeiros, quer de alguns portugueses que, em vez de irem para fora, viajavam cá dentro. Março já deu um salto, abril deu um salto enorme, maio está a acompanhar, é um bom termómetro. Dá para ver da mesma maneira que em 2012 foi assim uma queda a pique. Deu para perceber logo a partir da entrada que realmente que a situação não estava bem cá, nem no país vizinho. Tenho uma última questão para colocar e até a partir das palavras que agora nos dirigiu. Relativamente ao património que a Casa de Bragança tem aqui em Vila Viçosa e aos museus que têm aberto, é para permanecerem todos em aberto ou com o novo Museu dos Coches os calipulenses estão muito preocupados e alguns deles pensam que vão perder as questões? Que nós íamos deixar partir os coches. Não sei, eu estou a perguntar, eu acho que não. Acha que eu sou doido? Não. E que o Conselho Administrativo é insano ou que a Junta não funciona bem? Não, a questão é que se tem poder para isso. Mas existe muita coisa. O problema é que o novo Museu dos Coches, naturalmente, vai precisar de mais coches, porque é enorme. E acha que vai abrir? Além de precisar, não, abrir vai porque é um compromisso e já se investiu lá tanto que estar a gastar fortunas sem estar aberto, já se gasta de eletricidade, já se gasta de água, já se gasta de obras e tal, depois não estar aberto é um desperdício. Outra coisa é se me pergunta se eu tinha feito aquilo assim, claro. Eu não tinha. Mas isso, pronto, foi a ideia do Ministro da Economia que passou-lhe aquilo pela cabeça, nem foi da Cultura, foi assim. Agora, o que se passa é o seguinte, vai ser preciso restaurar vários dos coches que estão no velho Museu dos Coches, vai ser preciso juntar mais alguns coches a esses. Agora, eu penso que já se chegou a acordo, no essencial, com o Museu dos Coches, no seguinte sentido, espero que isso venha a concretizar. Se o Museu dos Coches novo abrir para o ano, parece que é para o ano, terão de ser preparados e restaurados os coches que para lá vão com alguma antecedência. Aqueles que saírem daqui, que são alguns, uma minoria, sairão entretanto, entre o fim deste ano e o começo do ano que vem. Mas ficarão muitos, ficará a maioria, claramente. Até porque muitos não são do Museu dos Coches. Claro. São depositados por particulares, são da própria fundação. E isso vai permitir-nos duas coisas. Primeiro, reorganizar aquele espaço. O Dr. Amaral Cabral concebeu aquele museu de uma forma de futuro, mas foi há 30 e tal anos. Digamos, depois concretizou-se há 20 anos. 20 anos são 20 anos. Hoje, a forma de exposição já é diferente. Por exemplo, havia muita gente que dizia que diabo são tantos, que nós nem dá tempo para pararmos um a um e compreendermos a história de cada um deles. Bom, talvez agora seja possível arrumar de uma forma diferente e tirar proveito em termos de explicação, de esclarecimento, de visita, daquilo que lá está exposto. Sendo certo que ainda ficarão muitos. E estamos disponíveis para ir buscar mais alguns de famílias alentejanas com, em princípio, um estado de espírito para depositarem na Fundação. Bom, a segunda ideia, que espero que se possa concretizar, é que em vez de ficar a ser uma delegação do Museu dos Coches, passa a ser um Museu dos Coches da Fundação. E, portanto, sendo um Museu dos Coches da Fundação, gerido pela Fundação, o que acontece é que os coches que são propriedade do Museu dos Coches ficam depositados por um período longo de tempo. Mas deixa de haver a ideia de que, de facto, como havia agora, que era um museu autónomo que estava em instalações da Fundação da Casa de Bragança, mas era de facto gerido por Lisboa. Professor, estamos mesmo na reta final. Muito obrigado por ter vindo. Gostei muito. Faço votos. Descobri que ainda é mais novo do que eu tinha pensado, porque anda metido em tanta coisa aqui na vida que realmente imaginava que fosse um bocadinho mais velhinho, mas tem um espírito muito jovem e eu queria, sobretudo, saudar esta escola, queria saudar os professores e os alunos e dizer que é de pequenino que se torce o pepino. E, portanto, para aqueles que quiserem seguir para a comunicação social, para o mundo do multimédia, que é com iniciativas como esta que se começa. Foi também um prazer. Muito obrigado por estar connosco nesta nossa casa e fazemos votos para que aquilo que se vai inaugurar hoje, o Palácio e Arte pela primeira vez, seja uma primeira edição de muitas edições futuras de todos estes jovens. Se houver desenhos todos os anos, de todos estes jovens dos alunos,
todos os anos vai haver uma exposição. Que é uma forma de cumprir também o seu desejo de aproximação entre os calipulenses e a Fundação. Que é mais importante do Rei Dom Manuel. Claro. O Rei Dom Manuel, quando que, no fundo deixou o património para a Fundação, estava a pensar no futuro e estava a pensar na juventude. Muito obrigado.